Olá, hoje eu tenho o prazer de receber o Lucas Fratari. Tudo bem, Lucas? Oi, tudo bom, Alfredo? Bom dia, tudo jóia? É um prazer receber você. Enfim, tivemos uma belíssima palestra sua na Ambra Conference em 2024. Foi ótimo ter você conosco no evento e você conquistou o nosso título de mestre em Direito, um título americano de mestrado, e recentemente você solicitou no Brasil que este título fosse declarado ou equivalente, revalidado, reconhecido também no Brasil. Então, como eu gosto de dizer, você tem um título de mestre que agora ele tem duas cidadanias. Ele é um título americano e ele também tem os mesmos direitos, benefícios, prerrogativas e vantagens de qualquer título brasileiro de mestre. Não é isso, Lucas? É isso mesmo, eu obtive o título no ano passado pela Ambra, né, americano, e fiz toda a parte burocrática de apostilamento, tanto do histórico quanto do certificado, e por meio da plataforma Carolina Bore, eu fiz a revalidação do diploma no Brasil, junto à FUMEC. E como foi o processo, Lucas, para você levantar toda a documentação? Porque são uns 15, 16 documentos que precisam ser organizados para serem entregues no requerimento para a Sim. Universidade Brasileira analisar, né? Sim, exatamente. Por conta da profissão, né, de advocacia, a gente já está um pouco habituado a essa questão de preparar documentos para subir em plataformas, né? Hoje o processo judicial é eletrônico e digital, então a gente já é um pouco habituado a isso. De toda forma, como é vamos dizer assim, um processo administrativo em que a documentação difere um pouco dos documentos que a gente usualmente utiliza em processo judicial, foi muito importante o auxílio da Lídia, nessa etapa do processo, que me ajudou nessa parte prévia de separação e organização dos documentos, Tá? e também depois, no momento de subir os documentos na plataforma, a gente fez uma chamada de vídeo, eu espelhei minha tela Tá? e ela foi me auxiliando em cada etapa do processo para que isso fosse feito sem uma necessidade de retrabalho, né? Sem que eu fizesse alguma opção, clicasse em alguma opção incorreta e depois tivesse que refazer e tal. Então, a participação dela, o acompanhamento dela em todo esse processo, em toda essa etapa, inclusive fazendo um follow-up depois. Olha, deu certo, não deu, já foi aprovado, não foi, o pessoal da FUMEC mandou alguma coisa, não mandou, então é muito importante esse auxílio da Ambra na pessoa da Lídia, né? Que bom, que bom. E, Lucas, o teu processo teve alguma etapa de diligência para pedir documentação adicional? Não, ele foi direto. Eu entreguei a documentação, fiz o pagamento da taxa e Uhum. não houve nenhuma intercorrência, nenhuma exigência de documento adicional. Somente depois que toda a documentação foi entregue, eu tive que fazer uma chamada de vídeo com a FUMEC, com o representante da FUMEC, Uhum. para validação dos documentos apostilados. Então, eu precisava apresentá-los aqui assim na tela, né? Certo? E a pessoa do lado de lá da FUMEC estava, inclusive, numa chamada de vídeo gravada para depois enviar para um setor de verificação, auditoria, enfim. Certo? Então, ela validou esses documentos por meio da chamada de vídeo. Que bom. E quando você fez o requerimento na FUMEC, naquele momento nós tínhamos nenhum pedido feito antes na FUMEC, ou seja, não tinha histórico de resultado positivo da FUMEC. E como foi que você gerenciou suas emoções em estar ali pedindo numa universidade que não tinha casos positivos ainda? Olha, Alfredo, eu vou ser bem sincero. Eu fiz o mestrado não apenas buscando ter o título, eu estava em busca do conhecimento. Perfeito. E a essa altura do campeonato, o conhecimento eu já tinha, Que bom. né? E tinha o título americano. Tá. E
eu ia, inclusive, ficar só com o título americano, só que recentemente eu fiz uma viagem para a Europa e fiquei instigado a fazer um programa de doutorado lá no futuro. E daí, por conta disso, eu resolvi fazer todo o trâmite de revalidação, de apostilamento, para ficar com toda essa documentação organizada enquanto um estudante acadêmico, profissional brasileiro. Então, eu confesso que eu não estava aflito, tá? Não estava ansioso com isso, até porque também a Lídia me passou bastante segurança em relação ao procedimento, né? Sobre quais os documentos necessários, o prazo e a retaguarda que ela presta. Então, assim, em nenhum momento do processo eu fiquei com o coração na mão, aflito de dar ou não dar certo, porque a todo momento ficou bem claro que estava tudo caminhando conforme deveria realmente caminhar. Sim, Então, não teve uma preocupação adicional, sabe? entendi. E você, tua atuação principal, tua atuação é na advocacia, ou seja, na prática, esse mestrado revalidado, reconhecido também no Brasil, ele não vai mudar, vamos dizer assim, normalmente o pessoal que fica muito ansioso com isso é o pessoal do serviço público que tem um adicional de qualificação, que vai gerar um valor extra de pagamento para eles após, né? Ou seja, porque o título de pagamento normalmente tem que ser título brasileiro. No teu caso, não muda muito isso, porque o conhecimento é que vai mudar, outras coisas que você teve é que vai mudar, a tua pesquisa de dissertação que está lá e que vai ampliar ou colaborar com o teu resultado na advocacia, correto? De fato, eu não tenho um adicional de serviço direto, assim como o servidor público. No entanto, eu vejo que o profissional que é mestre, ele tem um cartão de visitas um pouco mais refinado, Muito né? mais. Especialmente eu que sou advogado, sócio fundador do meu escritório, um escritório que tem aí 10 anos, já tem 15 colaboradores, então quando você apresenta o escritório e apresenta que o sócio responsável por aquele escritório possui um título de mestre, de doutorado, Uhum. eu acredito que você passa mais credibilidade, você passa mais autoridade para você. é, as pessoas não gostam muito desse termo vender o serviço quando é jurídico, né? Mas na prática é isso, né? Para você vender o seu serviço jurídico. Então você goza de uma autoridade maior quando você possui um título desse, especialmente numa universidade americana. Decidir por seu escritório e não por um outro escritório, que normalmente ele tem ali à disposição dele mais de um escritório, igual fazer mestrado. A pessoa tem à disposição mais de uma opção de mestrado. Eu sempre falo, poxa, escolha ali um que é uma opção boa, né? Tem gente que fala comigo, fala, poxa, Alfredo, estou pensando em fazer mestrado na Ambra ou, lá, vou dar um exemplo, na Ambra ou no IDP, na Ambra ou na FGV. Eu falo, cara, qualquer escolha que você fizer vai ser muito boa dessas duas aí, né? Aí a pessoa fala, eu quero fazer na Ambra ou na São X. Eu falo, opa, calma aí, essa aqui vai ser muito ruim. Eu te explico por que essa aqui vai ser muito ruim e por que a da Ambra vai ser muito boa. Então, Uhum. conforme o escritório de advocacia também, o cliente vai ter ali, a pessoa que tem alguma demanda jurídica ou de consultoria, ela tem mais de uma opção. E aí você, como mestre, pela Ambra, que tem um grupo de mestres bons, certamente amplia. Por exemplo, qual foi a temática mesmo da tua dissertação, Lucas? O tema foi a subordinação por algoritmo nos trabalhadores em plataforma digital de entrega de produtos, né, e transporte de passageiros, como, por exemplo, a plataforma Uber para transporte de passageiros e a plataforma iFood, Rappi para entrega de produtos. Eu lembro, fazer um comentário que eu fiz, né? Eu lembro que alguns temas de dissertação, quando o pessoal coloca, acende uma luz amarela e alguém me avisa, Alfredo, tem alguém que quer fazer um negócio sobre isso aqui. Aí eu falei, nossa, esse tema aí é meio preocupante, porque a chance da pessoa não conseguir fazer uma dissertação é alta. Mas eu falei, quem é o mestrando? Não, o Lucas Patrão. Não, beleza, então, e quem é o orientador? O Olívio. Não, então eu fico tranquilo que vai dar certo, nós vamos ter uma boa dissertação no final, então tá tranquilo ali, né? Enfim,
E parabéns pela tua dissertação, foi muito boa e ela é um conhecimento criado ali que certamente agrega valor, não só para você, mas agrega valor para a comunidade como um todo, para discutir esse tema, que é um tema que está ali sempre em discussão constante. Ora tem alguém com uma tese, outra pessoa cria uma outra teoria e você tem uma análise aprofundada na tua dissertação sobre essa temática. E foi objeto de avaliação de banca de qualificação, depois da banca final, banca de qualificação dos professores, banca final dos professores, construída ali sob a orientação da Olivia. Então, muito bom. Certamente espero que isso contribua profissionalmente bastante contigo, não só a dissertação, como toda a jornada do mestrado. Não, é isso mesmo. Inclusive, aproveitar aqui para reiterar o agradecimento à Olivia, que foi uma ótima orientadora, assim, me orientou de forma ativa, assim, em todas as etapas, com todas as críticas construtivas para melhoria do trabalho, sempre de uma forma, sempre visando o progresso da minha dissertação. Ela também foi a pessoa responsável por escolher os integrantes da banca, que são, assim, pesquisadores da USP, daqui de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, então, assim, pessoas realmente que agregaram, né, e colocam o trabalho num degrau acima, pelo fato de ter sido submetido às duas bancas com excelentes profissionais, excelentes pesquisadores. Exatamente. E, Lucas, sobre a revalidação que você pediu na Universidade FUMEC, quando foi que você fez o pedido, mais ou menos, você lembra? Foi no final de novembro. Final de novembro de 2024. Isso, de 2024, lá para o dia 29 de novembro de 2024. E quando foi que saiu o resultado, mais ou menos, também? Foi, se eu não me engano, em março, de 2025. Certo. Então, quer dizer, se pediu no final de novembro, o resultado saiu em março de 2025, deferindo, ou seja, agora você tem um título da AMBRE, que é um título americano, e esse título também foi declarado equivalente a títulos de mestrados brasileiros, no seu caso concreto. Parabéns, muito bom. Exatamente. E você teve que ir até Belo Horizonte, teve que ir até a FUMEC alguma vez ao longo dessa jornada, Lucas? Não, a FUMEC, ela é em Belo Horizonte, né, mas todo o procedimento eu fiz com a Lídia e com o pessoal responsável da FUMEC pelo próprio WhatsApp. Eu enviava os documentos, fiz uma chamada de vídeo com eles para exibir alguns documentos, né? Uhum. E também com a plataforma Carolina Bore, né? Então foi tudo 100% online, assim como o mestrado foi. Assim como mestrado, boa. O mestrado Uhum. você veio aqui só na Ambra Conference, no final do mestrado, já tinha defendido, já era mestre, né? Exatamente, já era. Inclusive, foi já depois mesmo. E você colocou seu diploma na moldura em algum lugar? Ainda não. Ele está guardado numa pasta que eu deixo com todos os diplomas, certificados e tal. Ótimo. E Lucas, qual é na tua opinião pessoal, o que a Ambra tem de melhor? O corpo docente é de uma qualidade muito boa mesmo. Hum. Todos os professores que eu tive, e até mesmo a orientadora, Olivia, que não foi professora, né, de disciplina, mas foi orientadora, Uhum. todos têm um, uma bagagem, né, um currículo, uma formação muito boa, muito sólida. Todos são autoridade no assunto que lecionam, mas não é só isso. Eles também têm uma didática, um cuidado, uma atenção com os alunos. Então, para mim, o diferencial realmente é esse, o corpo docente de altíssima qualidade. Claro, pelo fato de ser uma universidade sediada nos Estados Unidos
em que o aluno brasileiro pode fazer de forma online, isso eu vejo também como um diferencial, claro, mas na minha opinião, o corpo docente de altíssima qualidade é um diferencial ainda mais notável. Sim, perfeito. E, Lucas, então, eu fico te aguardando aqui em Orlando numa próxima visita. Espero que seja numa próxima Ambra Conference. Venha, faça novamente uma palestra para o nosso público na Ambra Conference. Foi muito bom ter você como palestrante na última edição e espero que você retorne aqui para fazer novas palestras em novos eventos no futuro. Eu agradeço o convite, Alfredo, com certeza, assim que possível, a gente vai palestrar novamente aí na Ambra Conference. Que ótimo. Muito obrigado, Lucas. Você tem alguma mensagem final, algum comentário adicional que você queira fazer? Obrigado você, Alfredo. Aproveito para agradecer também a toda a equipe da Ambra, desde ao corpo diretivo aí, você, o Francisco, Camila, Leânia, a própria Lídia, todos os professores. Quando eu comecei lá atrás, se eu não me engano, em 2022 ou 2023, existia ainda uma certa, não vou dizer receio, mas talvez uma certa dúvida em como seria, se de fato haveria ali um atendimento das expectativas e no final das contas superou as expectativas, o mestrado pela Ambra foi excelente, agregou muito no meu conhecimento, na minha carreira, inclusive na forma como eu consigo conduzir as coisas, né? Então, o próprio mestrado 100% online demonstrou que é sim possível que a gente consiga fazer coisas de forma 100% online, então remoto. Isso me ajuda até hoje no escritório. Então, só agradecer mesmo a toda a equipe e aos professores e os colegas também que foram importantes nessa jornada. Que ótimo, Lucas, que bom que contribuiu contigo. Muito obrigado por essa participação e pelo seu tempo nessa nossa conversa. Um abraço. Que agradeço, um abraço.